Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. No vídeo de hoje a gente vai fazer um esboço, né? A escalação e ver alguns dados aí, né? Algumas opções para a 24ª rodada, que é só final de semana. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aí pro Mané. E se você não for inscrito, é claro que eu convido a humildade a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Ai, ai, mais uma rodada. Pi! Bora lá pro Vitão. Vamos lá então, pessoal, essa aí foi a rodada do time do canal, time aberto, né, 43.28, né, mais uma daquelas rodadas safada, né, com muitos jogos aí no meio de semana, né, Libertadores, Sul-Americana, time poupando, por exemplo, deixamos o Elinho aqui, o Elinho entrou, quase que, vamos dizer, no final do jogo praticamente, né, negativou, certo, Diego Costa aqui, porra, nem vou falar nada, Davidson de capitão, enfim, foi o ataque de asma aqui. Essa aqui foi a real, tá? Agora no mais aqui até que foi razoável, tá? Felipe Anderson entrou, as coisas da partida fez uns pontinhos. Jean Lucas manteve a sua regularidade fora de casa. Mateuzinho pontuou bem em casa. Cuiabano foi bem na lateral, mesmo perdendo, né, o SG. Rubens, monstro, sempre na média básica. Thiago Silva segurou o SG. Então, assim, ó, no sistema defensivo no meio eu não posso reclamar muito. Mas na frente, né, foi o ataque de asma. Vou te falar mesmo. Mas tudo por quê? Porque o Cartola se nega a fazer um banco de reserva inteligente. Porra, cara, eu tô sendo chato, já não tenho mais forças pra reclamar, né? Mas o Cartola ano após ano perde jogadores. Tudo por quê? Porque quem tá lá comandando é cabeça dura, porra, né? Enfim, porra, cara, o que custa fazer um banco de reserva inteligente, né? São 3 atacantes no 4-3-3, tem um atacante no banco de reserva. Porra, né? É só o algoritmo entender que a menor pontuação vai ser excluída. Ou seja, se o reserva pontuar mais que qualquer um dos atacantes titulares, ele é substituído, normalmente ele entra. Não é assim na vida real, isso aqui não é um fantasy game. Porra, já tô cansado já, rapaziada, tá ligado? Já tô cansado mesmo. Tô perdendo as forças já. Né? Porque o cara fala, nunca escuta, nunca é ouvido, nada, não tem voz de fala nenhuma, né? É complicado. Vamos lá, casa fora os últimos 5 jogos. Né? Ah, e outra coisa, tá? E outra coisa, certo? Essa partida aqui, ó, não sei por que cargas d'água, tá? Não vai valer pro Cartola, Atlético Goianiense e Juventude. Pode até voltar aqui um pouquinho aqui, ó. Na tabela de jogos, depois eu continuo aqui vendo o time novo aqui, ó. Esta partida não é válida para a rodada. Mais uma vez o Cartola interferindo no game, onde não é preciso. Eu acredito, né, que ele está fazendo isso para quê? Para os jogadores terem acesso à escalação do Palmeiras, porque daí seria o primeiro jogo, né, e o mercado fecha às 18h30. Mas isso para mim é interferir no game, assim como eles interferiram quando eles deram 10 cartoletas, né, agora no segundo turno, né? E o que eles têm que fazer, eles não fazem, como o banco de reserva inteligente. Agora o resto eles ficam botando um monte de coisa que só tá prejudicando o game, tá entendendo? Daí em vez de eles ganhar novos jogadores, que essa é a intenção deles para faturar, não, eles estão perdendo os antigos, estão perdendo os influenciadores de lado, que é quem carrega esse povo todo para eles, né? Porra, cara, falta um pouquinho de humildade lá, um pouquinho de bom senso, né? Cara, um produto tão bom na mão, um game tão legal que tá aí há 20 e poucos anos aí no mercado, né? Ou quase 20. Por favor, né? Pelo amor de Deus, bota a mão aí na consciência, rapaziada. Vamos lá, cada fora dos últimos 5 jogos, né? Lembrando que Atlético Goianiense e Juventude não vai valer pra rodada, né? Quem vem fazendo alguns gols aí em casa, né? Quem vem fazendo gols em casa aí é o Galo, né? Flamengo, certo? Palmeiras, São Paulo, Fortaleza são os times que mais vêm marcando em casa. Certo? Então temos algumas opções ofensivas boas, tá? Nesses times, mas não podemos desprezar totalmente um Bahia, por exemplo, que não vem fazendo muito gol em casa, mas o Botafogo, apesar de ser líder do campeonato, faz gol fora de casa? Faz. É fura-olho? É, mas sofre muito gol, tá? De todos esses cruzamentos cautos, o mais atrativo aí para gol realmente é o São Paulo e Fortaleza, tá? Ao meu ver. Do ponto de vista defensivo, esses os times jogando em casa. Os times jogando fora, Botafogo, como eu falei, faz muito gol, apesar do Bahia se defender bem. Acho complicado Bahia segurar o SG, né? Cruzeiro vive um bom momento, Internacional não tá bem, também é outro time fora de casa que costuma fazer alguns gols aí. O Grêmio, apesar de ter sido agora eliminado na Libertadores, também é outro time que faz gols aí. O Cristiano em casa tá muito bem, mas costuma tomar seus golzinhos. E claro, e a defesa mais vazada em casa aí, o Atlético Goianiense, toma gol de tudo quanto é jeito, mas esse jogo não vai valer pro Cartola, infelizmente. Do ponto de vista defensivo, né? Temos alguns times aqui, né, que pode dar certo. O Galo contra o Fluminense, por exemplo, né? Ainda mais o Fluminense, que teve ontem um desgaste emocional enorme, classificou, né? Mas além do desgaste físico, existe o desgaste emocional. Mas é claro, o Fluminense, como está na zona de rebaixamento, não vai ter o privilégio de poupar tanto assim, mas de repente a gente pode ter alguma surpresinha aí.
né? Por quê? Porque semana que vem já tem os jogos da Copa do Brasil aqui, rapaziada, ó. São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Vasco, Atlético Paranaense, Juventude e Corinthians vão ter os jogos semana que vem e na próxima semana os jogos de volta. Então esses 8 times aqui, né, provavelmente vão poupar, tá? Provavelmente vão poupar. Jogando fora defensivamente aqui é difícil, tá? Aliás, SG tá sendo artigo de luxo, né? Talvez aqui os dois SGs, né? 3, vamos colocar assim, mais esperados para a rodada é Palmeiras, São Paulo, né? E Fortaleza. Vamos lá para goleiro aí. Tentar fazer um vídeo mais enxutinho. Nossa live vai ser sábado, meio-dia, não importa se o mercado vai fechar só às 18h30, certo? Inclusive, tá? Já postei lá no Instagram, aqui no Instagram Mané Cartola tudo junto. Quem não segue é só seguir, tem link logo abaixo na descrição, né? Os vencedores, né, do Liga de Mané do tiro curto, da rodada 23, R$5 apenas a inscrição, né? O vencedor aqui levou R$253, né? Então, se você quiser participar, é só vir aqui, ó, no nosso querido vencedor, nosso Catimba que a gente conhece. Tem link logo abaixo na descrição. Você vem na abazinha Catimba, certo? E procura os parceiros. Dentre os parceiros, você vai localizar aqui o Liga de Mané. E daí é só vir aqui, ó, e se inscrever na rodada, certo? Temos 2 times aí, né, inscritos. As últimas rodadas têm dado margem de 100 times, uma boa premiação, por uma liga que custa apenas R$5. É uma liga menor, mais módica, mais fácil de vencer, ó, 130, 125. Aqui deu 66, 79, mas a grande maioria das vezes tá passando de 100 times, tá? Vale a pena. Vamos lá. Goleiro, pontuação média conquistada seguida. Quem vem conquistando bons pontos em casa com os seus goleiros aí é o São Paulo, né? Só que tome um pouquinho de cuidado, né? Que o Vitória aqui não cede tantos pontos assim, mas cede uma quantidade de pontos suficiente aí, né? De repente aí pra gente apostar, escalar no goleiro de São Paulo. Só fiquem de olho aí, por causa da Copa do Brasil. De repente São Paulo pode dar uma poupada, mas faz um hackzinho ali, Rafael e Jandrei, que se um jogar, joga o outro, tá tudo certo. 4.29 em 7 jogos, né? Nos últimos jogos aí vem muito bem aí, ó. Perdeu o SG, fez 2 pontos. Perdeu o SG aqui, ó, não negativou. Quando segura o SG, faz em média 7, 8, 9 pontos. Certo? E o Vitória, apesar de ser um time bem ofensivo aí fora de casa, porque, né, tá tentando buscar aí o seu lugar ao sol, né? Inclusive aí, na última rodada, né, o Vitória saiu da zona de rebaixamento, vai querer manter isso, né? Deixou lá o Corinthians, o Fluminense, que apesar de ter jogo da Copa do Brasil semana que vem, não vai se dar o luxo de poupar tanto assim, penso eu, né? Mas vale a pena sim, né? O nosso querido Rafael. Se não for o Rafael, dá pra escalar o Rogério. João Ricardo, um dos melhores goleiros do Cartola em termos de regularidade, né? Líder em vários scouts, né? Vai enfrentar o Corinthians, que cede um pouco mais de pontos e talvez possa até poupar, né? E o Fortaleza, convenhamos, em casa aqui, ó, além de ser o vice-líder, né? Em casa o Fortaleza tá monstro, tá? É uma das melhores campanhas esse ano do futebol brasileiro em casa. Então o João Ricardo dá pra escalar? Tranquilamente, tá? Pra mim, em casa, é uma das melhores opções o nosso querido João Ricardo. 4.89 nos jogos, ó, muita regularidade também. É claro que quando perde o SG não pontua muito, né? Mas de maneira geral aí vem conquistando alguns SG em casa e alguns bons pontos, certo? E o Corinthians cede mais que o Vitória, ó. Tudo verdinho, certo? E além de ser um time que tem extrema dificuldade aí, tá? E, pô, tirei o capuz que tá um calor do cacete. Tem uma extrema dificuldade de fazer gols, tá? Então deve finalizar bastante. Marcos Felipe aqui do Bahia vem pontuando bem, mas, pô, o Botafogo é líder do campeonato, ó. O time que menos cede. Aqui é goleiro kamikaze, tá? Acho complicado, certo? O Everton acho interessante, por mais que o Cuiabá ceda pouco, né? E aqui também tem outra questão aqui, ó. O Palmeiras tá tentando aí angariar, né? Posições no Campeonato Brasileiro, porque queira ou não queira, rapaziada, queira ou não queira, tu vem aqui, ó, o Palmeiras já saiu da Copa do Brasil, tá? Vai ter um jogo chave, importante hoje, quarta-feira, contra o Botafogo. Se for eliminado, só sobra o Campeonato Brasileiro, tá? Então aqui, ó, o Everton, 5.32 em 11 jogos em casa. 2-8-2, ó, vem também com uma certa regularidade, certo? O Cuiabá não cede tantos pontos assim, quanto os outros 2 times que a gente acabou de ver, os outros 2 visitantes, mas vale a pena sim, tá? Vale a pena o Everton, fiquem de olho. A questão é que o jogo não será, tá? Do Palmeiras não será no Allianz Parque, certo? Se eu não me engano, tá? Vou até ver de novo aqui. Eita, vamos de novo pra tabela, tá? Mas isso é importante ver, tá? Ó, o jogo do Palmeiras vai ser no Brinco de Ouro, tá? No campo do Guarani, em Campinas, certo? Então não vai ser na graminha sintética. O Fluminense também tem uma certa dificuldade de fazer gols. Tem que ser aí com o Everson aqui também, eu acho viável, né? O Grêmio é o time que mais cede fora de casa. Aqui quem quiser dar uma arriscada no Gustavo, eu digo dar uma arriscada porque o meu time ofensivo em casa costuma fazer gol, mas também costuma sofrer, né? Em casa, aqui jogando em casa, alguns times cedem bastante, como Bahia, o próprio Flamengo, né? Que ataca bastante, mas Botafogo e Bragantino não conquistam quase nada, certo? E claro, aqui o Cássio é o que mais vem pontuando fora de casa, né? Com o Cruzeiro, mas o Internacional não cede muito, né? São goleiros com alto risco aí de perder o SG, né? Mas se segurar também, vão dar uma mitada. Vamos dar uma olhadinha em defesa aí rapidamente. Defesa, o Cássio tá bem também, ó. Tá muito bem.
disponível para rodada, é o time que mais faz defesas fora de casa. Só que o Inter não cede quase nada, né? O Flamengo cede bastante, ó. Quem quiser dar aquela arriscada aí, ó. O nosso, quem é? Vai ser o Cleitão Mão de Alface? Não, o Fabrício ganhou a posição. O Cleitão andou falhando, né? Ou o Cleitão tá machucado? Deixa eu ver uma coisa aqui, né? Contundido. É o Link, Renan, Ivan. Não. Ganhou a posição mesmo do Cleitão Mão de Alface, certo? São Paulo vem fazendo uma quantidade considerável de defesas, mas o time fora que mais cede aí é o Grêmio, tá? Quem quiser dar aquela arriscadinha aí, nosso querido Gustavo. Deixa eu ver aqui. Média básica para goleiros. O João Ricardo deve aparecer aqui. Ó, é o primeiro, Fábio, né? Eu acho interessante. Mesmo jogando fora de casa contra o Galo, é um time que ataca bastante, 4.32 de 10 jogos, e o Fábio já jogou muito na vida aí contra o Galo, né? Nos clássicos mineiros, né? Vem pontuando bem fora de casa, quando segura SG, imita, né? Se não, do contrário, ele faz suas 2, 3 defesinhas, o suficiente para não negativar. O Galo em casa bem ofensivo, negativa alguns goleiros, né, adversários, mas eu acho um goleiro viável aí pra rodada aí, né, deve perder o SG, mas deve fazer uma quantidade considerável de defesas aí, né, pra pelo menos não negativar. 4.55 jogos fora o Cássio, contra o Internacional que não vem bem, né, só tem uma mitada fora de casa até agora, mas até que tem uma certa regularidade, baixa, mas tem. O Internacional vinha cedendo muito ponto, mas no último 2-2 aí pro Link só uma defesa e negativou, né, o goleiro adversário. Realmente, assim, ó, não tá fácil. Uma das piores rodadas pra goleiro que eu vi até agora, tá? Então eu prefiro ficar realmente com o Everton, né? O Rafael e o João Ricardo. Como a gente sempre faz, vamos deixar pra escolher o goleiro no final. Eu vou primeiro optar pelos meus zagueiros, pelos meus laterais, e depois eu ver se eu dobro alguma defesa ou não. Ou triplique, quem sabe. Certo? Zagueiro, quem vem pontuando muito bem em casa aí é o São Paulo, né? E o Vitória cede uma certa quantidade de pontos, né? E realmente o melhor zagueiro aí pra rodada pra mim é o Arboleda. Inclusive é o segundo com melhor média básica. 5.02 em 12 jogos, muita regularidade aqui, ó, 5, 8.2, né, 2.1 perdendo SG, certo? Ele tinha dado uma negativada aqui na 12ª e 13ª rodada, mas já se recuperou, em casa vem muito bem, tá? E o Vitória cede uns bons pontinhos aí, deve partir pra cima também, acho interessante, tá? Fortaleza em casa, é um dos times que mais vem segurando SG aí durante toda a temporada, né? E aqui, de repente, vale um ou outro jogador. Eita, minha cachorra hoje tá doida, tá latindo pra cacete. Vamos ver aqui nosso Leandro Piscito, que tá na ponta da tabela. Temos o Cardona aqui. O Cardona, assim, ó, eu não gosto dele tecnicamente, tá? Tu assiste o jogo, é sofrível ver ele, tá? Não acho um bom zagueiro. Mas pra Cartola, ele entrega uns pontos. 5.32 em 6 jogos, né? Ó, deu uma negativada aqui, deu. Mas de maneira geral, nos outros jogos aqui, ó, até que segue uma certa regularidade, tá? Acho o Cardona bem interessante. Outro zagueiro que tá em dúvida, né? O Cevic ou o Brits. Deixa eu ver o Joga 10 News aqui do nosso querido Camilão aqui, que agora tá só na bet esportiva, né, fazendo só apostas, né, e inclusive parabéns pro Camilão aí, né, conseguiu acertar outro bingo aí, transformou R$55, uma pequena fortuna novamente pela segunda vez, parabéns o Camilo, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem feito, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui o Fortaleza, parece que vai ser o Brito mesmo, ó, o Cardona é que tá em dúvida com o Ceviche, tá? Então fica ligado, hein, mas se o Cardona jogar vale a pena, certo? Tirando aqui o Fortaleza e o São Paulo, o Vasco vem pontuando, né? Mas o Cap fora de casa é um time chato. É um time fora de casa que vem conquistando alguns bons resultados, né? É terceiro melhor visitante, ó. Pode ver, ó. Empatou com o Inter, ganhou do Cuiabá, né? Perdeu o Bragantino, né? Foi o único a derrota nos últimos 5 jogos, né? E o Vasco em casa sempre é muito forte em São Januário, né? Já segurou alguns SGs aí nos últimos jogos, certo? Acho interessante, né? De repente alguém do sistema defensivo do Vasco sim vale a pena, tá? O adversário é um adversário difícil? Mas o Vasco vem jogando bem em casa. Michael e João do Vitor estão em dúvida, tá? E o único provável é o Léo. Deixa eu ver se o Léo tá com aquela regularidadezinha dele ainda. 4.14 em 9 jogos. O Léo tá bem regular, tá? Ó, perdeu o SG 3.5. Tudo bem, tá sendo vaiado pela torcida, contestado. Mas tá bem regular, tá? Perfeitamente escalável pra essa rodada. Fluminense cede bastante, né? Mas os zagueiros aqui do Galo não tem um grande zagueiro que pontue tanto assim. Fora de casa aqui, ó, o Cruzeiro pontua bem com seus zagueiros, certo? E o Inter não cede muito, né? Mas quem quiser dar uma escada aí no João Marcelo, no Zé Ivaldo, o momento do Cruzeiro é bom, do Inter nem tanto, certo? Botafogo é líder, mas é um time mais ofensivo do meio pra frente, costuma perder alguns SGs fora de casa, né? Assim como o goleiro, não tá tão fácil assim pra zagueiro também não, tá? Vamos ver desarmes. Ó, pra desarmes já fica bom pro Bragantino e pro Atlético Paranaense, porque Flamengo, né? E Vasco cedem e os dois times respectivamente conquistam, tá? Corinthians também é interessante, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, Bragantino, Atlético Paranaense e Corinthians. Ver se a gente acha alguma coisa, né? Vamos ver. Atlético Paranaense. Vamos ver o Kaique Rocha fora de casa. 3.06. Caiu bastante. Uma regularidade baixa, tá? Apostinha. Certo? Bragantino. Vamos ver o Bragantino.
Luan Cândido novamente deve jogar de lateral, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nosso querido Luan Cândido. Inclusive fez um golzinho ontem, tudo, né? Deixa eu ver aqui, Luan Cândido. Vai de lateral de novo, daí fica bom pra ele. Vai pegar o Luiz Araújo de frente. Vai ter chance e possibilidade de alguns desarmes. Deixa eu ver a média fora de casa aqui, 3.91, né? Em 8 jogos, é um cara que bate algumas faltas, às vezes um pênalti, dependendo de quem a gente vê em campo. Ó, perdendo o SG, sempre ia fazendo seus 2, 3 pontinhos. Um cara interessante, tá? Um pontinho fora da curva pra se considerar, porque toda vez que zagueiro ou lateral jogam de zagueiro, né? Joga de lateral ou volante, vale a pena pros desarmes. Deixa eu ver o Corinthians aqui. O Corinthians deve até dar uma poupada, talvez tá ruim no brasileiro, mas... Tem o Kaká, o Ramalho e o Félix Torres. Deixa eu ver o Kaká aqui, sempre fazendo uns golzinhos, 3.87, 9 jogos. O Kaká tá com uma regularidadezinha interessante fora de casa, mas assim, ó, segurou 2 SGs, ó. Se não fosse aqui, negativava no 4.7. Não vem desarmando tanto assim, né? 14 desarmes de 18 jogos, menos de 1 por partida, isso não é bom, né? Nesse aspecto, o Ramalho já desarma um pouquinho mais, 4.83 jogos, né? Ó, 7.9 com SG, 7.3 com SG, aqui perdeu SG, negativou, deu uma decepcionada, né? Mas eu ainda prefiro o Ramalho fora de casa. Deixa eu ver o Félix Torres. 2.35, daí complicou mais ainda, ele pode até ir bem, tá? Mas tá pior ainda do que os outros dois, certo? Não temos tantos zagueiros assim, né? Vamos ser sinceros. Deixa eu ver a média básica aqui. Tem um Arboleda ali, né? Rodadas difíceis a gente socorre na média básica. Wagner Leonardo foi bem no último jogo em casa, né? Deixa eu ver fora, 2.57. Também é uma regularidade baixa, né? Ó, tá difícil de zagueiro, hein, rapaziada? Tá muito difícil de zagueiro, tá? Tá bem difícil mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escalar, tá? Baseado aí no que eu penso de repente como provável SG, né? Arboleda, né? Acho interessante, certo? Vai ser um jogo mais difícil, mas o Alonso também vem pontuando bem, tá? Rodrigo ali fora de casa. Vou com o Cardona aqui, por enquanto, tá? Depois eu faço, né? Um bancozinho legal aí, tá? Por enquanto eu tô indo assim, tá? Pra ter alguém de Fortaleza atrás que vem segurando bastante SG em casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em laterais, porque se tá difícil de goleiro e tá difícil de zagueiro, lateral, nossa, tá bom demais. E quem vem pontuando muito em casa, por mais que o Capitão ceda, é o Vasco, tá? E aqui no Vasco, realmente, tá? Eu sou obrigado a dizer pra vocês, né? Vamos sair da média básica por enquanto, depois a gente volta. E realmente aqui, ó, onde é que tá o nosso querido? Paulo Henrique tá bem. Piton tá em dúvida também? Deixa eu ver o Piton. Como é que tá o Piton? Eita, vamos ver aqui o Piton. Lucas Piton, em casa, 6.10 em 8 jogos. Tá bem demais em casa, hein, o Piton, hein? 17, 8.1, olha só. Deu aquela peidadinha na farofa aqui, quando perdeu de 6 pro Flamengo, isso é normal. O time todo se cagou, se peidou todo. Né? Desculpa a expressão da palavra, mas eu acho que talvez seja o melhor lateral jogando em casa, tá? Adversário difícil. Possibilidade de perder o SG grande, sim, mas vem pontuando bem demais, tá? Depois do Vasco, temos aí São Paulo e Fortaleza, e daí o Vitória e o Corinthians cedem um pouco mais, né? Então vamos lá pro Fortaleza e pro São Paulo, pra gente dar uma olhadinha aí, né? Vamos ver o Pachecão se vem melhorando em casa. 4.83 em 8 jogos, porque tinha começado meio mal o campeonato, né? Deu uma mitada aqui na 12ª, né? Mas oscilando demais. Deu uma melhorada nos últimos jogos, muito também por causa do SG. Acho um cara interessante pra rodada. Né? O Tinga é um zagueiro mais de contenção, mais pra desarmes, né? 4.63 em 10 jogos. Também vem bem regular, tá? Deixa eu dar uma olhadinha qual é o lado que cede mais aqui. Samuel Xavier, direita, mas também esquerda, pontuou bem. Guilherme Arana, esquerda, mas daí tudo negativou. Gilberto, direita. Piton, esquerda. Ih, rapaz, oscila demais, hein? William, direita. Cede pros dois lados, tá? E daí, se tivesse que escolher entre o Tinga, né, e o Bruno Pacheco, eu prefiro um pouquinho mais o Bruno Pacheco pela questão da ofensividade, tá? Deixa eu ver o São Paulo aqui, quais são os laterais que estão prováveis, né? Porque o São Paulo tá bem em casa. Temos o Wellington e o Rafinha, certo? O Rafinha voltando agora, faz poucos jogos. 5.57 em casa, o Wellington. Outro cara bem regular, tá? Muito regular, certo? Um cara interessante. Certo? É um cara mais defensivo? Mas bem regular. 2.82 jogos, depois que o Rafinha voltou aí, tá oscilando um pouco. Nesse momento eu prefiro mais o Wellington, tá? Fora de casa, como eu falei, Vitória é o que mais cede, né? O Fluminense cede alguma coisa, quem quiser dar aquela arriscada, né? Eu digo dar aquela arriscada porque a gente vem escalando, né? E em casa não tá aquela coisa toda, fora tá um pouco melhor. É o Arana, 4.68 em 5 jogos, ó, chegou a negativar no último quando ele era o grande favorito aí da rodada, né? Nessa 20ª rodada jogando em casa. Fora não, fora ele tá melhor, tá? Até o Arana hoje, no momento, tá melhor pra escalar fora do que em casa. Certo? Fora de casa, quem tá apontando muito bem? Cruzeiro, Botafogo, né? Por quê? Tem os melhores laterais do game aqui, né? Se você botar todos, vai aparecer o William Cuiabano. Então são dois laterais que não importa aonde, se é em casa ou fora ou contra quem, pontuam bem. Por causa da média básica, né? Por causa das participações ofensivas, né? Muita assistência, gol. Tem bola parada os dois. 5.99 em 10 jogos. Ó, o William. O último jogo contra o Botafogo arrebentou, tá? E muita regularidade, tá? Eu prefiro ele em casa. Em casa ele é o cão chupando manga.
Fora, eu já vejo alguns outros laterais na frente dele, ó. 6.90 em 10 jogos, o Cuiabano. Agora o Cuiabano tá demais, né, ó. 13, 11, 5.2, 3.4. Tudo bem que tem 1.4 aqui, um 0.5. Depois já tem um 11 de novo, já tem um 12. De vez em quando ele dá uma peidadinha na farofa de leve, mas ele é humano, é normal. Pra mim, estão entre as melhores opções. Jogando fora de casa são as duas melhores, tá? Tem o nosso querido Jai, né, que foi poupado, né. Ferrou com muito cartoleiro aí. Estava sendo dado como provável na última rodada. Em casa tem 8.40, é o grande favorito aí contra o Cuiabá, certo? É um cara de muita média básica. Aqui, ó, 5.17. Inclusive, se a gente vier aqui, ó, se a gente vier, né, média básica e colocar laterais com média básica, o Jai tá aqui, ó. O William tá aqui, ó. Cuiabano, todos os laterais que a gente acabou de comentar, tá? Então aqui, ó, o William e o Cuiabano fora de casa são sensacionais. Em casa aqui, por mais que não tenha o mesmo cruzamento de caute, o Giai vale a pena, eu gosto muito. E claro, e aqui o Piton pra mim talvez seja a melhor opção, tá? Como eu já estou com Fortaleza e São Paulo, o que eu vou fazer aqui nas laterais? Vou com Cuiabano e Giai, tá? Vou com Cuiabano e Giai, por hora. Certo? Deixa eu ver até desarmes antes de a gente passar aí já pra meio campista. Ó, o Botafogo é o que mais desarma, por mais que o Bahia não ceda tanto assim, tá? Aqui o São Paulo cede bastante, quem quiser dar aquela arriscada no Lepo, de repente pode valer a pena, certo? Fica muito bom aqui o cruzamento de scout para desarme pro Giai. E claro, o time que mais cede desarmes aí é o Grêmio, né? Então eu não mostrei, né? Mas deixa eu dar uma linha aqui, ó. Quem quiser ir com o Claudinho, que é um cara que sempre entrega, desculpa pessoal, alguns pontos aí, ó. 5.31 em 9 jogos, ó, no último jogo, perdendo SG 2.9, ó. E vira e volta, ele participa de gol, da assistência. Um cara regular, tá? Um cara bem regular, interessante, mas vejo outros laterais na frente. Bom, goleiro aqui a gente vai deixar junto com o treinador pra gente dar uma escolhida aí no finalzinho. Vamos pros nossos meias. Sair desarmes, botar pontuação média, conquistar a decidida pra meia nos últimos 5 jogos. E aqui, ó, o time que mais se destaca é o Flamengo, tá? E o Bragantino, por mais que não seja o que mais cede, né? Tem que levar em consideração que o Flamengo, em casa, é um time que cria muito, é um time muito ofensivo, né? E tem que dar uma olhadinha aí agora, com muito carinho, De La Cruz, tá? Porque sem o Arrascaeta, geralmente o De La Cruz dá uma avançadinha, tá? Ó, aqui, ó. As grandes mitadas do De La Cruz no game foram quando o Arrascaeta não tava. Então acho o De La Cruz um cara muito interessante, porque ele entrega aí, ó, 4, 5 pontos sem nada. Pode fazer um 20 tranquilamente, participando de gol e dando assistência. Então, pra mim, uma das melhores opções, tá, rapaziada? Certo? Depois do Flamengo, quem é que vem pontuando bem? Daí aqui, ó, é uma grande disputa, né? O que mais chama atenção é o Botafogo, pela quantidade que cede, apesar de ser líder, tá? E daí aqui, ó, nos meias, né? Os meias do Bahia em casa são bons, tá? Jean Lucas, o cara da finalização, pontua melhor fora, é verdade, mas em casa dá um caldinho também. 4.51 em 8 jogos, ó, 2.7, 0.6, 10, 1.4, 1.4, 11. O que eu não gosto é que ele oscila em casa. Fora de casa não, fora de casa ele é um cara, ó, muito regular e quando faz gol ou dá assistência estoura, tá? Foi o que aconteceu na última rodada aí. Tassiano, o homem gol, inclusive deu uma mitada aqui, ó. Na última rodada, quem tava com ele se deu bem demais, né? 19 pontos. Em casa o Tassiano também, ó, é um cara de regularidade, um cara de fazer gols. Eu, assim, ó, por mais que ele tenha feito gols contra o Grêmio, né, seu ex-clube, eu prefiro o Jean Lucas fora e o Tassiano em casa, tá? E tem um cara que é regular, é o meio termo entre os dois. 5.88 é o Everton Ribeiro, ó. 9.7, 1.5 aqui, deu aquela escorregadinha no quiabo, 3.8, 6.6, 4.1, muito regular. Se participar de gol, tanto com assistência ou gol propriamente dito, vai dar uma mitada, tá? Só que o jogo é difícil, porque queira ou não queira o Botafogo, né, é o líder do campeonato, é um time que tem que ser respeitado, né? Aqui, ó, melhor visitante da competição, uma derrota apenas nos últimos 5 jogos. Complicado, tá? Fora de casa o Bragantino aqui pode surpreender, como o Cap também, certo? Principalmente porque o Vasco cede bastante, intercede muito aqui, ó, quem quiser ir com o Matheus Pereira, né? Que foi poupado na última, pelo amor de Deus, agora essa eu acho que não vai ser, né? Pelo amor de Deus. Ó, inclusive, ó, eu vi o Matheus Pereira aqui. Tomou um cartãozinho, né? Ah, tá suspenso aí, ó, Matheus Ox tá suspenso, tá? Matheus Ox tá suspenso. Vou dar uma olhadinha aqui em desarmes, porque a gente já vai pra gol e assistência, que é o que dá mais pontuação no game, certo? Ó, Cruzeiro cede bastante desarme, Fluminense, né? Quem quiser dar uma escada aqui no nosso querido Gustavo Scarpa. Eu digo dar uma escada, mas o Scarpa, assim, ó, é bem regular, tá? Em casa, um dos jogadores mais regular, fora também, ó. 5.85 em casa, 6.02 fora. Um cara muito regular, com quase 3 pontos de média. Finaliza 3, 4 bolas por jogo. Tem bola parada, sem um Hulk, concentra mais ainda nele. Né, ó, 5.8, 8.2, 4.1. Pra mim aí o Scarpa é uma das melhores opções, tá? Uma das melhores opções. Jogo um pouquinho mais difícil contra o Fluminense, mas resta saber, né, como é que o Flu vai depois da vitória de ontem, se vai dar um tempinho pra rapaziada dar uma descansada, que ontem o desgaste físico e psicológico foi enorme, tá? Classificou, mas teve um desgaste grande. Certo? Fortaleza também, ó, bem demais em desarmes, o Corinthians cede, né? E aqui no Fortaleza, gente, aqui, ó, foi bem no último jogo, tem que ver agora como é que vai ser, né? Se realmente o nosso querido Vojvoda aí vai botar ele lá ou não, certo? Mas o melhor jogador
do Fortaleza em casa é o Pochettino. 6.88 em 9 jogos, né? Aqui ficou no banco, tá? Entrou bem no finalzinho. 10.6, 9.1, 8.2, 9, muito bem, tá? Pochettino, Scarpa, De La Cruz, pra mim, vale demais, tá? Temos algumas boas opções aí, ó, como o Lucas, pela assistência e gol que daí eles vão começar a aparecer, ó. Por exemplo, assistência. O São Paulo é o time que mais dá assistência aí, com jogador em casa, né? E o Fortaleza não cede muito, né? Mas não dá pra deixar de citar, né? O nosso querido Lucas, né? Que já está com 2 assistências no campeonato e 5 gols. Em casa, 8.38 em 8 jogos, ó, 6.7, 21, 9.7, pô, o Lucas tá demais. Porra, não tem como deixar o Lucas de fora, tá? Nem o De La Cruz. Agora, minha dúvida é o seguinte, é Gustavo Scarpa ou Pochettino? Agora o bicho pegou, tá? Agora o bicho pegou, certo? Ó, o Flamengo também dá algumas assistências, o Vasco pouca, mas o Cap cede, certo? Tá bem equilibrado. Fora de casa aqui o Bragantino, né? E o Cap dá pra dar uma escadinha algum meio aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Bragantino, o Cap, se tem alguém aqui fora de casa que nos interesse, né? Deixa eu ver aqui primeiro o Atlético Paranaense. João Cruz, o Eric, Fernandinho e o Christian. Em termos de regularidade, talvez o Eric seja o melhor aí, 4.03 em 11 jogos, mas vem jogando de lateral, o que já faz eu descartar ele, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no nosso querido Massa Bruta Bragantino. Tem o Raul e o Jadson, né? Os meios ofensivos aqui estão em dúvida, o John e o Lincoln, né? O Lincoln até que em casa tá bem, 6.17, fora nem tanto, então tô fora um pouquinho desse daí, tá? Deixa eu dar uma olhadinha em gol aqui. Gol muito equilibrado, Flamengo, o próprio Vasco, Palmeiras, olha só, eu não citei, tá? Porque o cruzamento scout não era tão favorável assim. Vocês percebam que o cruzamento scout mais favorável pra meia é o de São Paulo e Fortaleza, tá? É o de São Paulo e Fortaleza, certo? Mas assim, ó, é complicado aqui, ó, numa rodada, deixar de fora o Rafael Veiga contra o Cuiabá. 6.77 em 11 jogos, ó, 8-3, 11-3, puta merda, daí é foda. Daí vai quebrar o coreto mesmo, tem que ir com o Rafael Veiga. Rapaz, tô pensando em ir até num 4-4-2, hein? Vamos ver como é que tá de meia aí, ó. De La Cruz jogando avançado, me agrada. Rafael Veiga e Lucas Moura. Mas, ó, deixei de fora o Scarpa, tá? Deixei de fora o Scarpa. Outra baita opção, certo? E deixei de fora... Qual é o outro meia que eu citei? Tem dúvida aqui em outro meia. Deixa eu ver a média básica aqui. Já vou me decidir aqui rapidinho na média básica. O De La Cruz deve aparecer, né? Como um jogador de média básica, certo? Depois vem o Arias fora de casa. É um jogo difícil, mas não dá pra tu ignorar um cara como o Arias. Tem média básica de 3.91, se movimenta o campo todo. Pontua em scouts defensivos e ofensivos. Produz muito ponto, 5.12 em 5 jogos. Olha só, 3.5, 1.9, 6.9, 7.9. Vale a pena? Vale. O Galo toma muito gol em casa, tá? Mas eu acho que tem meias melhores jogando em casa na frente dele, tá? Corinthians aqui, o Garro me agrada bastante, mas vai ter um jogo difícil contra o Fortaleza, ó. 4.3 em 11 jogos. Mas é outro cara que não pode ser totalmente desprezado não, tá? Mas assim, o Arias e o Garro eu gosto mais em casa, tá? Assim como o Mateuzinho também eu gosto mais em casa. Então o Rafael Veiga e De La Cruz estão bem, média básica, o Scarpa logo vem aqui, né? Na sequência. Difícil, rapaziada, difícil, tá? Muito meia pra pouca posição, tá? Muito meia pra pouca posição. Fiquei na dúvida aqui com o Scarpa, tá? Nessa minha escalação aí. E temos outros meias, tá? Olha o Adson em casa, 5.17 em 10 jogos. 1.7, 15, 4.6, 3.1. Produz muito scout, tá? Rapaz, pra meia tem um monte, hein? Deixa eu até ver se tem bastante atacante. Conforme for, até no 4-4-2. Não gosto muito de abrir mão de atacante, mas... Atacante vem pontuando muito bem em casa. É o Galo, né? Mas o nosso querido Fluminense não cede tanto assim. Deixa eu ver aqui o Galo aqui. Como é que estamos aqui? Tem o Paulinho Davidson. O Davidson até agora nada. Quer ver? Não vou escalar, ele vai brocar, vai fazer gol. Quer ver? 4.73 em 11 jogos, né? Deu uma zerada na última. Tá oscilando um pouquinho, né? Tem uma médiazinha básica de quase 2 pontos, 1.78. Vou ficar em stand-by porque assim, ó. Se o Fluminense, né, não der folga pra ninguém, porque tá na zona de rebaixamento, né? E principalmente, se for, tá? Com esse cara aqui, ó. O miolo de zaga, o Thiago Silva. Podem olhar aí, rapaziada. O Thiago Silva, quando jogou de titular... Eu acho que é por causa da orientação, do posicionamento, da experiência ali. Ele orienta a defesa, o pessoal já fica mais confiante. Rapaz, o Fluminense com ele, eu acho que tomou gol pouquíssimas vezes. Eu acho que foi 90% dos jogos que ele jogou. Acho que foram 7 aí. Foram 6 SGs, se eu não me engano. Depois eu tenho que dar uma olhadinha nisso aí, tá? Então é um jogo mais difícil ofensivamente pro Galo. Por isso que eu já deixei até os Scarpa de fora um pouquinho, tá? Fora de casa, o Botafogo aqui, ó, pontua bem demais. Tem que ficar de olho, certo? Tem que ficar de olho. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nosso querido Fogão aqui,
né? Matheus Martins já chegou, já fazendo gol, né? Deu uma mitada de 17,20 em casa, né? Fora tinha feito alguns pontinhos, um cara interessante, oportunista, rápido, né? Continuo gostando mais do Luiz Henrique, 4,55 nos jogos, em casa tá bem demais, 6,29, né? É um cara bem regular aí, ó, 10, 9 nos últimos jogos, tá? Tá jogando muito o Luiz Henrique, acho dos atacantes do Botafogo mais completo. O Igor Jesus não dá pra descartar, outro cara bem oportunista. Igor físico, velocidade, 4,53 em 3 jogos, ó. Aqui deu uma metade, depois um pontinho. Assim, ó, um jogador do Botafogo é bom, tá? É bom porque o Botafogo é um time que vem conquistando pontos fora de casa, certo? É o melhor visitante da competição, tá aqui, ó, contra o quinto melhor mandante. Aqui vai ser faísca, né? Toma muito gol Bahia? Não. De maneira geral, 0,64. Mas o Botafogo fora de casa é um dos times mais ofensivos. 1,75, quase 2 gols por partida fora de casa. Aqui, ó. Perdeu pro Juventude, mas fez 2 gols. Fez 4 no Atlético Goianiense. 2 no São Paulo, que se defende bem em casa. 1 no Vitória. 2. Então, assim, ó. E o Bahia só conquistou 12 SG nos últimos 3 jogos. Então, um atacantezinho aí do Botafogo, acho legal, tá? Pra fechar o time aí, enfim. Vamos dar uma olhadinha, assistência e gol aqui já direto, que já vou me decidir. Assistência. Palmeiras é o time que mais vem dando assistência aí com atacantes em casa, né? Apesar do Cuiabá ter tomado só um golzinho, né? O que mais toma gol com assistência aí é o nosso querido Vitória. O cruzamento scout para assistência de atacante por Fortaleza tá interessante, certo? O melhor cruzamento scout para atacante para assistência fora de casa é o do Botafogo, disponível para rodada, já que o jogo Atlético Goianiense e Juventude não vai valer. Deixa eu ver gol aqui. O Botafogo continua bem, tá? Aqui o Cruzeiro também cresce bastante, né? Gols para atacante, até o Cap, tá? Vem fazendo bastante gol fora de casa. Dá uma olhadinha aqui no Cruzeiro, no Cap, rapidamente. Temos o Canob, Mastriani, né? E o Coelho. Deixa eu ver o Mastriani fora de casa, 3,08. Fez 5,1, tá oscilando bastante, hein? Uma boa, uma ruim, uma boa, uma ruim. Tá oscilando muito, né? Mas é o cara centralizado, é o cara que bota a bola para dentro. O cara da regularidade do Canob contra 4,03 em 6 jogos, né? Deu uma mitadinha no último aí, contra o Internacional, 11,5. Né? Deve entregar alguns pontinhos aí contra o Vasco. O Vasco se expõe bastante em São Januário, mas costuma ir bem, né? Deixa eu ver nosso querido Cruzeiro aí. Tem jogadores rápidos na frente. Tem o Lautaro. Deixa eu ver o Lautaro como é que tá. 4,92 jogos, né? Foi bem um, outro foi mal, oscila demais. Isso não me agrada muito. Certo, em casa aqui o Galo vem fazendo gol, mas como eu falei, o Fluminense não sofre quase nada. Flamengo faz gol aqui, ó. E o Bragantino sofre. Porra, cara. Deixa eu ver quem é que tá no Flamengo. Porque aqui, ó, tá no DM o Pedrão, né? Tá no DM o Pedrão. O Arrasca agora, né? E o Gabigol, né? Então vai ser o Bruno Henrique, Luiz Araújo, né? E o nosso Carlinhos, né? O Bruno Henrique tá bem regular. Fora de casa, o Bruno Henrique vem dando umas mitadas, hein? Coisa de doido. Mas em casa tá bem regular também. A hora que fizer um golzinho em casa vai estourar. Luiz Araújo é o mais regular deles todos. 6,35 em uns jogos, ó. 4, 3, 3, 3, 7. Pelo volume de jogo que cria o Flamengo, vale a pena. O Carlinhos, cara, é assim, ó. Precisa de gol pra ir bem, tá? Pode até fazer gol, mas seria a minha última opção no ataque do Flamengo. Certo? Ela que a gente viu, tem o Paulinho, né? Palmeiras aqui a gente já vai dar uma olhada. São Paulo, né? E Fortaleza bem demais pra gols, tá? E aqui a gente vai ter bastante opções, né? Tem o Breno Lopes jogando em casa, 5,71 em 10 jogos. Oscilando muito também, já não me agrada, certo? Deixa eu ver o São Paulo aqui, porque eu gosto do Luciano em casa. Galera, deixa eu ver, Luciano é dúvida? Ou tá suspenso? Luciano não tá suspenso também, hein? Matheus Pereira, Luciano suspenso. Deixa eu ver o Caleri. 4,99 9 jogos em casa. Também tá oscilando um pouquinho, mas é uma peça interessante, certo? Deixa eu dar uma olhadinha se tá machucado ainda o nosso querido Verratti, né? Quanto o Cap. 6,56 em 11 jogos. Porra, é difícil deixar o Verratti fora. Olha só, 8,3, tá? Fez um golzinho. 4,7, 5,5, 17,6. Muita regularidade. Uma média básica de quase 3 pontos. Né? O Vasco em casa tem uma média alta de gols, né? E o Cap vem tomando alguns golzinhos aí. Eu acho que eu vou fazer uma apostinha aqui no Verratti, hein? Não é o cara ideal pra ser escalado, mas eu acho que vai rolar um Verrattzão pra nós aí. Tem que ter alguém do Vasco ali, um Adson, um Verratti, né? O Vasco em casa tá bem. Eu sei que o Cap fora tá bem também, né? Mas em São Januário o Vasco costuma fazer muitos gols. Média básica para atacante. Daí temos o Ener Valencia, né? E o Wesley, ó, tá aqui, ó, Verratti, Luiz Araújo, o próprio Estevão, né? Temos boas opções aí de média básica, tá? 7,28 em 11 jogos. Voltou já fazendo um 5,9 com assistência, né? Contra o São Paulo, né? É um menino acima da média aí, certo? Acho também muito interessante, né? Vou dar uma olhadinha aqui lá, atacante novo. Temos o Wesley. Deixa eu ver o Wesley, a última pontuação dele em casa. 7,48 jogos. Ó, fez 12,1, ó. O Wesley continua na pegada da média básica, tá? Não deve ser totalmente desprezado, apesar de o Inter não estar bem, tá? Deixa eu ver o Ener aqui. Tô curioso pra ver o Ener Valencia também.
3.20. O Werner tá faltando um golzinho pra ele. Ele até tá se esforçando, mas o melhor até nesse momento agora do Internacional é o Wesley, tá? Luiz Araújo, Estevão, Luiz Henrique. Rapaz, agora deu ruim, hein? Como é que eu vou escolher tudo isso aí, rapaz? Como é que eu vou escolher essa rapaziada toda aí? Verrete. Difícil deixar de fora. Tem o Estevão contra o Cuiabá. Acho que eu vou dar aquela dobrada bonita, tá? Aí sobrou mais uma vaguinha. Será que eu dobro o Flamengo em casa? Ou eu vou com o Botafogo fora, apesar de ser um jogo difícil, mas é o líder do campeonato. Porra, daí complicou o coreto, hein? Aí tem o Luiz Henrique aqui, ó, contra o Bahia, E ainda tem umas apostinhas aí interessantes, hein? Rapaz, o Bragantino ontem perdeu a classificação contra o Corinthians. Não, eu vou com o Luiz Araújo, tá? Eu vou dobrar o Flamengo, tá? Eu vou dobrar o Palmeiras. Seja o que Deus quiser, certo? Porque são dois times em casa com um volume de jogo bom, um volume de jogo grande, Estão aqui, ó, entre os melhores mandantes, Não são campanhas fantásticas, principalmente o Flamengo, que só tem aqui 2 vitórias, mas também só tem uma derrota. É um time que dificilmente perde em casa, Já fez 17 gols no campeonato em casa, O Palmeiras já fez 18, certo? Acho interessante. Só fico com dor no coração aí de deixar de fora alguém do Botafogo do meio pra frente aqui, tá? Que eu acho interessante. Mas assim, ó, meia e atacante temos muitas opções, tá, pessoal? Vou deixar o time aqui prontinho, ó, É um time barato? Vai ser um time barato. Vou deixar o time prontinho com o banco de reservas e vem na sequência com o banco de... Ah, não, calma, Fabiano. Calma, mané, calma. Calma, porra. Vamos aqui, ó, pontuação total não. Pontuação média conquistada e cedida aqui para treinadores, Eu acredito que o grande favorito para a rodada aí é o Abel, Contra o Cuiabá, que cede alguns pontos, certo? Mas temos o Tite contra o Bragantino, acho interessante. Temos o nosso querido, Zubeldia contra o Vitória, também acho muito interessante, tá? E o Vojvoda, que tem um desempenho sensacional contra o Corinthians, que também cede muito, tá? Então esses 4 para mim são as melhores opções. E fora de casa, se tivesse que arriscar, arriscaria aí no líder do campeonato, que é o Botafogo, o Arthur Jorge, mas acho complicado porque o Bahia é um time mais chato, não cede tanto assim em casa, tá? Então aí, ó, na sequência aí, tô vendo com o banco de reserva do capitão, porque daí eu vou ver quais as defesas que eu irei dobrar com o treinador e goleiro. Beleza? Tá feito aí, pessoal, custando 115,73 cartoletas, Um esboço aí do time, a gente vai fazer live meio-dia, sábado, certo? Nem olhei os mais escalados, tá? Tava aqui, ó. Vou dar uma olhada rapidinho, deixa eu ver os mais escalados aqui. Estevam tá no meu time, Verrete, aqui eu alterei. Veiga e o Moura tá no meu time, aqui eu alterei, tá bom, pelo menos não tô igual aos mais escalados, deixa eu ver atrás. 1, 2 iguais atrás, 3 com o treinador, o resto tá bom. Tá 50% diferente dos mais escalados. Me agrada bastante assim, tá? Então tá aí, rapaziada, aí, ó, custando 117,73, inclusive assim, ó, gostei demais no meu banco de reserva, tá? Piton no banco de reservas, o Rafael ali do São Paulo, Pochettino no meio, porque assim, ó, porra, é difícil botar todo mundo pra jogar, mas aqui ó, ainda tinha Scarpa. Tá bom demais pra meia, tá? Nós temos uns 6, 7 meses assim, ó, que podem dar uma mitada fenomenal. E botei o Igor Jesus, tendo alguém do Botafogo aí, na frente, que vem fazendo muito gol fora de casa, apesar do Bahia ser um adversário chato, tá? Eu optei o quê? Em vez de botar alguém do Botafogo na frente, em vez de botar um Pochettino no meio, optei em dobrar o Palmeiras e dobrar o Flamengo. Só por isso, tá? Mas dá pra dar uma pulverizada aí, dá pra dar uma alterada? É claro que dá, Dá pra tirar alguém ali da frente ali, da dobra ali, botar alguém no Botafogo, um Luiz Henrique, um Igor Jesus, Dá pra tirar alguém do meio aí, evitar uma dobra e botar um Pochettino também, ó, da mesma Scarpa. Tem muita opção pra rodar, tá, rapaziada? Então tá aí, ó, live sábado, meio-dia, custando 117,73, um esboço aí do nosso time pra 24ª rodada. Então é isso, meu povo, minha pova, Só tomem cuidado porque a gente vai começar agora um momento crítico aí, Porque, claro que isso vai abaixando aos poucos. Porque a gente está tendo Libertadores agora, os jogos de volta. Semana que vem tem Copa do Brasil, são 8 times envolvidos da Série A. São jogos de ida e depois na outra semana de volta. Depois na semana seguinte, se eu não me engano, já começa a Libertadores e Sul-Americana de novo. Então vai numa escala assim, ó, numa sequência direta nos próximos 45, 65 dias. Mas depois dá uma normalizada. Por quê? Porque vai baixando, Oitavas, quarta, semi. Quando chegar na semi serão pouquíssimos times envolvidos. E daí esse negócio de poupar já vai parar um pouquinho. Beleza, pessoal? Repetindo, live sábado, meio-dia. Portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque quando eu entrar ao vivo você vai ser notificado, não vai perder a live, E também não perde mais nenhum vídeo daqui pra frente. E você que já é inscrito aí, parceiraço do canal, Dá essa força aí pro mané. Deixa aquele like. No mais, um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos. Fui, rapaziada.